Essa questão de número 93 da prova rosa do Enem 2018 é uma questão bastante interessante. É uma questão, na realidade, de pressão atmosférica. O que ela está propondo é uma situação cotidiana, que você está utilizando dois canudos, desses que tu utiliza para tomar refrigerante na latinha, que eram de plástico, mas atualmente a gente já está utilizando eles, ou de um material que não agrida o meio ambiente, ou então já de metal, né, para que a gente possa lavar e reutilizar, né, para não danificar, não agredir a natureza, mas que tu no passado usava dois canudinhos desses de refrigerante, desses de plástico, botava no refri e tomava com dois canudinhos. E ele está propondo que tu deixe apenas um canudinho imerso no refrigerante, o outro canudinho na boca também, mas fora do refrigerante. E o que ele alega é que nessa situação tu vai ter dificuldade em beber o refrigerante. Aliás, é muito improvável que tu vá conseguir beber o refrigerante. E por que isso? Porque na realidade, isso equivale ao canudinho estar furado. Por que o canudinho permite que tu vá sugar o ar de dentro dele e tomar o refrigerante por ele? Porque na realidade, quando tu suga o ar de dentro do canudinho, tu retira a pressão atmosférica do interior do canudo, permitindo que a pressão atmosférica que atua na superfície do líquido, no entorno do canudo, siga atuando e empurre este líquido para cima. Por isso que existiu até já uma questão de vestibular bem antiga, que dizia o seguinte: supondo que todas as outras condições fossem viáveis, por que você não conseguiria tomar refrigerante de canudinho na Lua? Resposta simples, porque na Lua não há pressão atmosférica. Então, por mais que tu chupe o canudinho, não haveria aquela pressão atmosférica para empurrar o líquido para cima. Então, quando um canudo está furado, e talvez já no teu cotidiano, tu tenha tirado aqueles canudinhos de suquinho, etc., colocado e tentado tomar o suquinho com o canudo, e tenha chupado e não tenha conseguido trazer o líquido para cima. E a gente realmente escuta um pequeno ruído que é exatamente o ar entrando pelo buraquinho que existia no canudo. Aqueles canudinhos dobráveis, né? Na parte dobrável era bastante comum ter um furo e a gente não conseguia usar o canudo. Então, quando tu deixa um canudo fora do refrigerante, o ar entra por esse canudo e desce pelo outro, impedindo que tu zere a pressão atmosférica dentro do canudinho para o líquido empurrar ele para cima. Então, fazer o que a questão está propondo, né, equivale, na realidade, a ter o canudo furado, a não conseguir zerar a pressão atmosférica dentro do canudo. Por isso que nessa questão, a letra correta é E de Espanha. A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela pressão que atua sobre o suco, ou seja, a pressão atmosférica exercida pelo ar. A questão de número 96 da prova rosa do Enem 2018, primeira aplicação, é uma questão interessante, mas uma questão que exige que o aluno tenha um conhecimento, além de MCU, que é parte da resposta, também de centro de massa e estabilidade, que vai ser a outra parte da resposta. O que ele está colocando é que, visando uma melhoria estética no automóvel, as rodas foram trocadas de um aro 15 para um aro 17 polegadas. A polegada é uma unidade de medida, mas não utilizada no Brasil com muita frequência. A gente fala muito em polegada no Brasil quando a gente fala de televisão ou de monitor de computador. E essas polegadas, elas podem ser convertidas, em alguns softwares inclusive, na diagonal da tela, né? Porque na realidade ela está mostrando a diagonal da tela para centímetros. Então, na realidade, roda de pneu também é utilizada em polegadas. Mas uma coisa que é bastante lógica, se tu está trocando de um número menor para um número maior, obviamente tu está buscando uma roda que vai ter um diâmetro maior, que vai ter um raio maior. Então ali tu tem rodas 17, 18, 19, 22, tudo em polegadas. E tu pode ver que o raio dela é cada vez maior. Então a troca de uma 15 para uma 17 gera uma roda de raio maior. Que consequências essa troca vai trazer sobre o carro? Primeiro, no momento que tu olha o centro de massa de um carro, que coincide, no caso do carro, com o centro de gravidade, tu vai ver o ponto onde a força-peso desse carro está aplicada. E num carro, quando ele faz uma curva, a tendência dele, por inércia, é fazer um movimento para fora da curva.
é inclinar para fora da curva. Tanto que se tu tiver algum objeto sobre o painel do carro e fizer uma curva, ele sempre vai ser jogado para fora. Então, quando um carro tem o centro de massa muito alto, como por exemplo uma van, ou até quem sabe um ônibus, ou ainda um caminhão daqueles baús que são bem altos, tu tem uma situação onde ele tem que fazer a curva mais devagar, porque ele tem o centro de massa mais alto e a probabilidade de ocorrer isso aqui, ela é maior. Então, quanto mais longe do chão o centro de massa tiver, a probabilidade dessa instabilidade de uma curva ocorrer, do caminhão tombar numa curva, ela vai ser maior. Então, no momento que tu troca de um 15 para 17, olha os dois carros que eu coloquei ali na figura da esquerda em cima. O carrinho da direita é o carro de aro 15, o carro da esquerda é o carro de aro 17. Então, tu pode ver que o aro 17, se a roda tem um diâmetro maior, ela levanta o carro. Então, ela vai fazer o centro de massa do carro ficar mais longe do chão. E aí a possibilidade do carro tombar, ela é maior. Então, isso vai causar, abre aspas, uma certa instabilidade maior no carro quando ele for fazer a curva. E uma outra coisa importante é a velocidade tangencial do carro em relação ao chão, que vai ser o produto da angular, da roda e do raio. A angular, ela não vai trocar independente do aro que tu use, porque ela está associada à frequência de giro do eixo. E essa frequência, ela vai se manter se o motorista manter a mesma dirigibilidade, a mesma condição de dirigibilidade. Mas como ele vai ter uma roda de raio maior, em relação ao chão, essa velocidade tangencial, ela tenderia a crescer, ela tenderia a ficar maior. Então, no caso da questão, a letra A junta esses dois elementos. Elevar a posição do centro de massa do veículo, aumentando uma certa instabilidade nele, ele ainda poderia ter dito isso, principalmente ao fazer uma curva, no meu ponto de vista, teria ficado mais completa a alternativa. E a segunda situação, aumentar a velocidade do automóvel em relação àquela indicada no velocímetro. A questão de número 100 da prova rosa do Enem 2018, primeira aplicação, é, no meu ponto de vista, uma das questões da prova de física que fica na régua da tri, posicionada bem acima. A gente tem questões anteriores, né, a questão do canudinho de refrigerante e a questão do próprio pneu, né, alterando o aro da roda, que não são tão exigentes, no meu ponto de vista, quanto essa. E essa questão, na realidade, é uma questão que, também, no meu ponto de vista, ela teve uma cobrança um pouquinho, abre aspas, armadilha, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele cita, e vamos bem devagar nela, tá, pessoal, que em desenhos animados é muito comum, né, quando ainda assiste ou assistia desenho animado, o que é uma coisa extremamente legal de fazer, quando o cara quer relaxar entre um estudo do Enem e outro, né, assistir um desenho animado, dar uma relaxada, então o cara vê um personagem de desenho animado num barquinho na água com uma vela, né, uma vela de pano, por exemplo, e o personagem tenta assoprar aquela vela para se movimentar. Então aí o cara dizia que não seria possível ele se movimentar. E diz que estudantes foram para o laboratório e fizeram esse experimento. Agora, muita calma. Eles pegaram um carrinho, um ventiladorzinho, uma ventoinha e uma vela, mas olha o detalhe, a vela está em curva, tem um formato parabólico, ela não é plana. E aí é que está o detalhe. É muito comum nós, professores de física, utilizarmos em aula e de maneira correta o exemplo de que se você estiver sentado num barco e assoprar a vela do barco, o barco não vai andar. Agora, se vier um vento do ambiente e incidir na vela, o barco anda. Qual é a diferença? No sistema barco ocupante, um assoprão é uma força interna. E se vier um vento do ambiente assoprar a vela, é uma força externa. E a força externa altera a quantidade de movimento do sistema, fazendo o barco andar. Olha como a questão é bastante aprofundada. Só que a gente sempre supõe, num exemplo desses, que a vela do barco vai estar em formato plano. E a grande pergunta, por que o formato parabólico fez o carrinho A andar? E sim, fez andar. E o carrinho A andar para a direita. Essa é outra diferença na questão, que eu vou te mostrar agora. Pelo formato da vela que é parabólico. Então, analisando as duas situações, o carrinho A e o carrinho B, por que os dois andam? Eu vou começar pelo carrinho B, que é mais fácil. O carrinho B anda por um princípio super simples, ação e reação. O
que é o princípio pelo qual qualquer barco a motor vai andar. Se o cara tem uma lancha e um motor, na base do motor tem uma ventoinha parecida com essa que fica mergulhada na água. Quando ela gira, ela empurra a água para trás e a água empurra o barco para frente. Ação e reação. Então, no sentido que a ventoinha está colocada, empurrando o ar para trás, o ar vai empurrar o barquinho B, o carrinho B, para frente. Então, o carro B, sim, ele anda e anda para a direita. Tá claro isso? O carrinho B anda para a direita. Perfeito? Então, esse é o movimento que o carrinho B vai ter. Carrinho B andando para a direita. Então, a ventoinha empurra o ar para trás e o ar empurra o carrinho B para frente. Tudo certo? Analisando o carrinho A, por que o carrinho A também vai andar? Em primeiro lugar, se a vela do carrinho A fosse plana, não fosse parabólica, o carrinho A não andava. Por qual motivo? Porque o vento da ventoinha ia bater na vela plana e ia dividir as componentes dele para cada lado de maneira paralela à vela. Uma forma que não iria gerar componentes que empurrassem o ar para trás, tu ia empurrar o ar para o lado. E isso configuraria uma força interna, que não alteraria a quantidade de movimento do sistema. Mas no formato parabólico, quando o vento da ventoinha bate na vela, ele gera componentes que fazem curva e naquela curva esse vento empurra o ar para trás, o que equivale ao carrinho B. E empurrando o ar para trás, o ar também vai empurrar o carrinho A para frente, também vai empurrar o carrinho A para a direita. Então o carrinho A também anda e também anda para a direita. Agora, por que a velocidade média do carrinho B é maior do que a do carrinho A no mesmo tempo? Porque a aceleração do carrinho B é maior. Essa é outra dificuldade da questão, gente. No carrinho B, todo o vento da ventoinha é gerado em força para movimentar o carrinho. Isso gera uma aceleração. Lá no carrinho A, tu tem parte do vento, a componente que consegue fazer a curva na ventoinha, a curva na vela e apontar para trás, apenas fazendo o carrinho andar. Então é apenas parte do vento. Aí a outra parte, Alex, a outra parte bate na ventoinha e o vento vai para cima e vai para baixo. Então é só parte daquele vento que faz a curva na vela e aponta para trás. Então se tu tem uma componente daquele vento apenas acelerando o carrinho A e no carrinho B todo o vento acelerando, a aceleração do carrinho B é maior, o que dá para ele uma velocidade média maior. Nessa questão, na minha opinião, de alto nível de dificuldade, a resposta é a letra B de Brasil. A questão de número 102 da prova rosa do Enem 2018 na primeira edição é, na realidade, uma questão de associação mista de resistores, o que, em relação a outras questões de física dessa edição, localiza-se na régua da TRI de uma posição mais abaixo, ou seja, uma facilidade maior para sua execução. Agora, ele usa como pano de fundo para a questão, como cenário para a questão, as primeiras tecnologias de teclado touch, onde existiam duas camadas e quando o cara botava o dedo e pressionava, como a figura da esquerda mostra, ele associava resistores em série paralelo de maneira mista, alterando a resistência e dando um comando. Então a pergunta que ele está fazendo, na realidade, é uma pergunta de circuito. Quando alguém pressionar a tela e fazer o equivalente a fechar a chave do ponto A, qual vai ser a resistência equivalente no circuito? Cara, é uma questão de vestibular normal, tradicional, nada demais nela. Quando tu botar a chavezinha em A fechada, veja que ele não está falando em fechar a chavezinha B, tu vai ter a corrente que vem do polo positivo chegando no primeiro nó, se dividindo pelos dois resistores que valem 4, naquele paralelo que tu criou quando tu fechou a chave em A. Essa corrente dividida, ela vai se juntar de novo no nó que está à direita, perdão, no nó que está à esquerda, ali em A. E naquele nozinho que está à esquerda em A, aquela corrente total já vai passar inteira pelo outro resistor que vale 4. Então, na realidade, aquele resistor de baixo da esquerda que vale 4, ele está ligado em série com o paralelo de cima de 4 e 4. E aí, numa série, a equivalente é a soma dos valores. 4 daquele de baixo, mais 4 sobre 2 do equivalente do paralelo de cima. Isso dá 6 kΩ na letra C de Canadá. Questão de número 105 da prova rosa do Enem 2018, primeira aplicação,
É uma questão também que traz um cenário, que é um peixe lá da Amazônia, ou por aqui, que vai ter uma voltagem e uma corrente que, quando um perigo se aproximar, defende ele com essa corrente sendo aplicada nesse perigo que se aproxima. Então, se for um predador, ele pode, por exemplo, inutilizar as ações do predador de maneira pelo menos temporária para que ele possa entrar em fuga. Então ele está dando a corrente que por aqui vai gerar de 2 amperes e a voltagem de 600 volts. E ele tem 5 equipamentos e ele quer saber qual equipamento tem uma potência elétrica gerada semelhante àquela que o por aqui gera. Olha, com a gente falando tanto em situações de escassez de energia, em energias alternativas, energia limpa, energia renovável, eu acho que o Enem perdeu a oportunidade, por exemplo, de trabalhar uma questão de potência envolvendo uma comparação de 2 gerações de energia diferentes, com uma questão onde ele usou o por aqui novamente como um cenário, assim como ele usou em outras questões cenários, como aquela do tablet, para fazer uma pergunta direta, uma questão formulista. Eu acho que aí houve uma falha novamente nessa edição 2018, também nessa questão, né? Faz uma questão teórica, cobrando diferentes formas de geração de energia. Tu vai estar cobrando potência, energia dissipada, mas não com uma fórmula. Nessa questão, bastava o aluno lembrar que a potência pode ser encontrada com o produto da tensão elétrica e da intensidade da corrente, fazer o produto dos 2 amperes e dos 600 volts e gerar uma potência de 1.200 watts. Olhar na tabela, ver que é a churrasqueira elétrica que gera 1.200 watts e marcar letra D de Dinamarca. Bem, a questão de número 106 da prova rosa do Enem 2018, primeira aplicação, também é uma questão, pessoal, direta de vestibular, tá? Direta, tá? Como se estivesse fazendo uma prova da URGS, uma prova da Federal de Santa Catarina, uma prova da Unicamp, uma prova do ITA. O cara está dizendo que a luz tem diferentes frequências que a compõem e o índice de refração cresce com a frequência dessa luz. Ele deu no enunciado da questão o comportamento da frequência desde o vermelho até o violeta, permitindo que o aluno veja no enunciado as cores que têm maiores e menores índices de refração, para que ele não tenha que saber isso de cabeça. Já é um bom apoio para o candidato. A proposta feita é que uma luz policromática contendo vermelho, verde e azul, aí está outro detalhe. Tem muita gente que pensa em luz policromática como sendo uma luz sempre branca. Não há necessidade. Uma luz policromática é uma luz que contém mais de uma frequência. Podem ser 2, 3, 4 ou todas compondo a luz branca. No caso dessa questão, ele está falando em vermelho, azul e verde. Ele não está botando laranja, ele não está botando amarelo, ele não está botando violeta. Tudo bem? Então ele pegou o RGB, Red, Green e Blue. Então a gente fala em composição de cores, que é outro ponto que o Enem, em outras oportunidades, já utilizou. Ele diz que essa luz incide com as 3 frequências juntas na face A, passando por um prisma óptico e emergindo da face B com os raios luminosos divididos em vermelho, azul e verde. A grande questão é, esses raios luminosos vão incidir num espelho que está aqui no chão e bater na parede. E ele quer que tu coloque exatamente a ordem em que essas cores vão aparecer. Por que é importante demais a leitura do enunciado? Porque ele está pedindo isso de baixo para cima. Então ele quer primeiro a cor que vai ficar embaixo, depois a cor que vai ficar no meio e por último a cor que vai ficar lá em cima. Então, de baixo para cima, como essas cores vão se comportar. Bom, o desvio da luz, quando ela incide no prisma óptico, gera o que tu chama de dispersão da luz quando essa luz é policromática como a branca. Veja que aqui eu coloquei já todas as frequências. O vermelho, como tu pode ver lá no que a prova apresentou, a menor frequência, tem o menor índice de refração. O que isso significa? Que é aquela cor que em relação à direção original de propagação, que é a direção da luz branca, menos vai desviar. Por isso que o vermelho lá em cima é a cor que está mais próxima da direção original do raio branco. Agora, olha a violeta aqui embaixo. Em relação ao raio branco, o desvio dela foi gigante. E por que isso?
porque ela tem um maior índice de refração, então ela tem um maior desvio. Então o que a gente tem que pensar nessa questão? Cara, o vermelho lá em cima, seguindo o enunciado, é a cor de menor índice. Então é a cor que vai desviar menos. Então é a cor que vai ficar mais próxima da direção original do feixe incidente. Puxa, é o raiozinho de cima. Quando ele bater no espelho, ângulos de incidência e reflexão são iguais e o vermelho bate aqui embaixo. Então já sei que eu começo pelo vermelho. Cara, isso já seria suficiente para marcar a letra A, porque é a única que vai começar com o vermelho. Agora, se eu for olhar a segunda cor, eu vou pegar qual cor? Ah, analisando ali entre o vermelho, o azul e o verde, eu vou enxergar que eu tenho o verde como índice de refração imediatamente posterior ao vermelho em relação ao azul. Então o verde é o que vai ter o desvio intermediário, bate no espelho e incide aqui no meio. E o azul é o cara aqui, ó, nessa sequência de cores que tem o maior índice de refração dos três. Então é o que vai ter maior desvio, é o raiozinho de baixo ali. Ele bate no espelho e é o cara que está batendo na posição de cima. Isso confirma a letra A de Argentina. Questão de número 112 da prova rosa no Enem 2018, primeira aplicação, é uma questão interessante. É uma questão de interferência do som. A interferência do som pode ser construtiva, fazendo com que uma pessoa localizada no ponto onde ela ocorre escute um som mais forte, porque lembra, lá das figurinhas clássicas de interferência, quando crista interfere com crista ou vale interfere com vale, tu cria uma crista grandona ou um vale grandão, ou seja, tu cria uma onda de maior amplitude, com mais energia. Então, se uma pessoa estiver localizada num ponto de interferência construtiva do som, ela vai escutar um som mais forte. Agora, se o som tiver uma interferência destrutiva, o que vai ocorrer nessa interferência destrutiva? A pessoa que estiver lá localizada, lembra das figurinhas de interferência, uma crista interferindo com um vale. Tu vai dar uma interferência destrutiva, podendo até, se as amplitudes forem iguais, a amplitude resultante dessa interferência ser zero. Então, se o som gera uma interferência destrutiva, a pessoa que estiver localizada no ponto onde essa interferência ocorre, vai escutar um som mais fraco, podendo até perceber silêncio, ou seja, zerar naquele momento, naquele ponto, a energia do som. O que ele está dizendo é que no aparelho de som mono, existem duas caixas que têm que ser ligadas de acordo com o manual do fabricante, ligados corretamente na figura de cima. Positivo no positivo, negativo no negativo. Se aquilo ali acontecer, eu vou gerar uma interferência até construtiva, dependendo do ponto onde o cara vier a se encontrar. Mas ele está dizendo que, por acidente, uma pessoa pode ter ligado de maneira equivocada, fazendo com que a caixa B tenha o positivo no negativo e o negativo no positivo. Isso vai gerar um som em oposição de fase ao da caixa da esquerda, da caixa A. Então, quando sair uma crista da A, sai um vale da B. E quando tu tiver uma situação de som em que uma interferência destrutiva for criada, tu tem uma situação exatamente como essa da animação. Tu está cancelando o som de uma com o som da outra, gerando uma interferência destrutiva. E isso vai ser exatamente a letra E. O alto-falante da esquerda emite onda sonora em oposição de fase com o alto-falante da direita, fazendo com que uma pessoa localizada num certo ponto perceba um fenômeno de interferência destrutiva do som. Questão bastante interessante na letra E de Espanha. A questão de número 118 da prova rosa do Enem 2018, primeira aplicação, é uma questão que eu não sei localizar para ti. Se ela é mais uma questão de matemática ou mais uma armadilha dentro de uma prova de ciências da natureza. Mas eu não vejo, e novamente eu vou ser crítico à prova do Enem, assim como eu elogio algumas questões, eu tenho a obrigação, junto a ti que está me assistindo agora, de criticar outras questões. E na minha opinião, assim como naquela questão do touch ou do por aqui, que foram questões bem formulistas, o Enem mais uma vez perdeu a oportunidade de colocar uma questão de física, colocando a física para o candidato como a física é. Uma ciência que está presente no entorno dele. O que não acontece nesse caso aqui. Ele está dizendo que existe um gráfico de tensão em função de corrente que é definido por aquela equação de cima,
tá? Uma equaçãozinha, uma funçãozinha polinomial de grau 2. V igual a 10i mais i ao quadrado. A pergunta dele é, esse sistema, quando tiver um gráfico de resistência em função de corrente, vai ter o gráfico correspondendo a qual das alternativas? Gente, na velocidade com que o cara tem que fazer uma prova do Enem, onde a média de tempo por questão é baixa, parar para se dar conta que a resistência tem que entrar no lugar da voltagem, com a corrente continuando a aparecer, é um pouco chato. Eu acho uma questão um pouco mais teórica, cobrando a física no cotidiano, como a questão do alto-falante, que foi brilhante, é muito mais interessante do que essa. Eu acho que tu em casa concorda comigo. O cara teria que se dar conta que aquele V tem que ser trocado pelo famoso VRI, o V que ri, o U que ri. Alguns chamam de V, alguns de U. A simbologia ela pode ser tanto de V quanto de U para voltagem e tensão. Tudo bem? Então sai o V, entra o RI. E o I ele é anulado em todas as partes da minha função. Na esquerda, no 10i e no i ao quadrado. Então eu fico com R igual a 10 mais i. Isso é um YAX mais B. E só existe um gráfico com uma reta que não passa pela origem, que é o que corresponde a essa função, que é a letra D de Dinamarca. Questão de número 123 do Enem, ela traz um pouquinho de cinemática que vai converter para ondulatória. Ela fala daqueles sonorizadores que existem em rodovias, lembra deles? Aquelas pequenas protuberâncias que estão muito próximas umas das outras, por 2 metros, 3 metros, 1 metro, e que, segundo até o próprio texto frisa, quando um carro passa por elas, existe um ruído incomum gerado. Várias pessoas, inclusive, ficam incomodadas com esse ruído. A finalidade ali é alertar o motorista. Olha, você está entrando numa região com travessia de pedestres, em um cruzamento perigoso, numa região de obras, ou seja, reduz a sua velocidade. E, do nada, o cara já vai converter a questão que estava de cinemática, né, porque ele estava dizendo que o carro tem uma velocidade constante de 108 km por hora e que as ondinhas, né, as partes superiores, as faixas do sonorizador, estão separadas por 8 centímetros. Ali, galera, já detecta um problema. Tem quilômetro com centímetro, certo que alguém ali vai ter que ser mexido, beleza? Então, o cara está dizendo assim, ó, a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. O que eu tenho que considerar? A velocidade como a velocidade do automóvel, que é quem está gerando essa vibração, e o comprimento de onda gerado por aquela vibração como a distância entre cada protuberância, entre cada elemento superior, que é de 8 centímetros. Só que para eu ter uma frequência em hertz, minha velocidade tem que ser trabalhada em metros por segundo. E o meu comprimento de onda, consequentemente, em metros. Ah, não, mas eu quero deixá-la em quilômetro por hora. Bah, cara, mas aí tu ia ter que transformar aquele 8 centímetros para quilômetro, eu acho que o cálculo ia ficar pior, viu? Olha só, bem tranquilo passar quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Isso vai dar 30 metros por segundo. E 8 centímetros, 0,08 metros. Isso leva a letra C, com a frequência de 375 Hz. Questão de número 124 do Enem 2018, primeira aplicação, vai direto no cotidiano do aluno. Ele apresenta utensílios que são utilizados de maneira cotidiana por muitas pessoas, como um alicate, uma pinça, um carrinho de mão para levar carga, um abridor de garrafa e ali um quebra-nozes. O problema é que a situação ficaria grave se ele viesse cobrar nome de alavanca. Isso já rolou no Enem em outras ocasiões. Interfixa, interpotente e interresistente. A gente até vai aproveitar para dar uma revisada nisso aqui, beleza? Mas, no caso, ele não chegou a entrar nesse quesito de nome da alavanca. O que ele está dizendo, e ele está explicando isso, é que quando você utiliza esses utensílios, você aplica uma força que ele chama de força potente. E com a finalidade de equilibrar ou compensar esse torque que tu cria, porque o torque é o que produz o giro. Por exemplo, dá alicate em torno do ponto central.
o giro do abridor de garrafa quando tu tira a tampinha, o giro do carrinho de mão quando tu levanta e desce o carrinho de mão. O torque é o produto da força e da distância dela ao ponto em torno do qual a alavanca está girando, o famoso braço de alavanca. Então ele diz que quando tu aplica uma força potente, surge uma força resistente para equilibrar ou compensar essa tua força potente, a força, por exemplo, com que tu aperta o alicate. E que essas forças vão diferir. E elas vão diferir justamente a partir da diferença dos braços de alavanca. Supondo que elas queiram se equilibrar, significa que o torque de uma tem que ser igual ao torque da outra. Então o produto força potente, braço de alavanca dela, tem que ser igual ao produto força potente, força resistente, braço de alavanca dela. Se os braços de alavanca, se a distância das forças aos pontos de apoio forem diferentes, as forças vão ser diferentes. O que ele está dizendo é isso. A grande questão é que o aluno tem que ter uma base de torque para poder entender que ele está falando isso. E eu vou revisar contigo agora, porque de repente tu lembrou, puxa vida, eu não tenho essa base. Fica tranquilo que a gente vai junto trabalhar e dar uma revisada nisso. A alavanca chamada de interfixa é aquela alavanca onde o ponto, onde eu vou medir o braço de alavanca, ele nunca está nas pontas, ele fica entre as duas pontas, como uma tesoura ou um alicate. Então, se eu tenho uma força potente, que é a força que tu faz, feita nesse lado direito, lá do lado esquerdo surge uma força resistente. Olha que interessante esse produto que eu te falei. Força potente vezes o braço de alavanca grandão tem que ser igual a força resistente vezes o braço de alavanca pequenininho. Então, como o braço de alavanca da força resistente é pequenininho, ela tem que ser maior que a potente. A diferença de tamanho de setas está te mostrando isso. Por isso que no alicate, tu faz uma força potente no alicate, no braço do alicate, e obtém lá onde tu está, por exemplo, cortando o fio ou apertando um arame, uma força muito maior do que a tua. Uma alavanca interresistente é o carrinho de mão. Tu faz aqui a diferença é muito mais expressiva, gente, porque o ponto em torno do qual você vai girar, ele está na extremidade, como a rodinha do carrinho de mão. Olha o ponto lá, ó, bem na esquerda. E a minha força potente, ela está na extremidade oposta. Isso acontece também no quebra-nozes. É um baita braço de alavanca. Então, aonde a carga do carrinho está, que é a força resistente, o braço de alavanca é bem menor, o que daria uma força muito maior. Por isso que o cara coloca um monte de carga no carrinho, tijolo, saco de cimento, terra, areia, e consegue fazer uma força super pequena para levantar o carrinho de mão e empurrar. Uma pessoa carregando nos braços, talvez nem conseguisse fazer o movimento dessa carga. Então essa é a interresistente. E a interpotente é aquela que não visa obter uma força maior. Ela visa obter uma força menor ou até apenas transmitir a força até um outro ponto. Mas o fato é que eu vou ter a potente menor que a resistente. E um bom exemplo é um exercício, por exemplo, de bíceps que o cara faz na academia. Porque o braço de alavanca em torno do qual vai se dar o giro é o cotovelo, que está localizado aqui. Como o peso do halteres ele está com o maior braço de alavanca possível, e aonde tu vai fazer a força muscular, o braço de alavanca é menor, tu faz uma força maior do que a força do peso do halteres. Então, muita gente não se dá, ou até não sabe disso. Mas na academia, se ele pegar um halteres de 15 kg e fizer um movimento do bíceps, ele está fazendo uma força maior do que o peso do halteres de 15 no músculo. Isso é biomecânica. Galera que for para de biomédicas vai ver na faculdade isso. Então, essa é a interpotente. Aí eu localizei para ti todas elas. Alavanca, alicate, interfixa. Porque o apoio em torno do qual vai girar não está nas pontas, ele está entre as pontas. Agora, se eu for analisar tanto o quebra-nozes, quanto o carrinho de mão, quanto o abridor de garrafa, eu vou ter um interresistente. Eu faço uma força menor, visando obter uma força maior. E o que ele quer é exatamente a situação onde a força resistente vai ser uma força menor do que a potente. Ou seja, tu vai obter uma força menor do que tu faz. E isso vai ser a pinça. Tu aperta no meio, o teu braço de alavanca em relação a uma pontinha é pequenininho. Agora tu vai ter lá na outra ponta, onde tu vai colocar um pelo para puxar, um braço de alavanca maior, a força é menor.
Então é ali na pinça que tu tem a relação solicitada. Galera, eu acho assim, ó, que essa questão 124, tudo bem, a gente achou letra A nela, maravilhoso. Mas eu acho que como revisão de torque e alavanca, ela ficou bem legal para tu aproveitar. Questão de número 127 do Enem 2018, primeira aplicação, uma questão bastante interessante. Ela fala do famoso RFID, ou seja, uma identificação por radiofrequência. Ela já é usada há muitos anos. Se a gente for olhar um pouquinho de história, a gente vai ver que ela já era usada na Segunda Guerra Mundial para identificação de aviões. Então, tu tinha diversos aviões de guerra iguais, aparentemente, e para se fazer uma rápida identificação deles, já se utilizava esse tipo de componente. Isso é utilizado para localizar gado, para localizar mercadoria num estoque, bastante usado, aliás, nisso. Para roupas, é utilizado para localizar bagagem. E existe uma diferença entre o código de barras e isso, aliás, uma diferença bastante grande. O código de barras ele é ótico, ele é bastante utilizado no aeroporto, né? A tua etiqueta que vai na mala, né? Ela é colocada com uma longa faixa, né, presa com cola, que tem um código de barras e o cara passa ali. Mas se tu tiver um componente que já é vendido para localizar a mala por radiofrequência, ele utiliza campo magnético. E existem alguns que são bem baratos, que tu pode utilizar. Eu tenho um comigo aqui, ó, tá? Esse aqui a gente compra ele por cerca de R$2 a unidade, né? Eu vou abrir ele para tu olhar, perfeito. E ele por dentro, ele é assim, ó. Tá? Deixa eu colocar bem na frente do meu rosto para dar um contraste ali. Ele vai ter dentro dele 3 componentes, que é o que ele está falando aí na questão, tá? Ele tem uma espira, que, como tu pode ver, ele é redondinho, né? Ele tem uma espira, uma bobininha de metal, uma espirazinha que é circular. Ele vai ter, né, junto com isso, um processador de silício e um material que vai encapsular, que vai proteger esse dispositivo. Ali, como eu vou te mostrar naquela que eu abri, eu tenho esse material aparecendo aqui por baixo, ó. Eu tenho a cola que vai colar a etiquetinha, tá? E o materialzinho tá exatamente na frente da cola. Então, o microprocessador, ele fica bem no meio e a espirazinha, né, tá toda ali em torno dela, girando, fazendo a componente. A questão é que eu utilizo esse que está no meu bolso, em alguns materiais didáticos, né, que a gente trabalha, e esse material ele pode ser programado por telefone celular e lido por telefone celular. Ele não tem que ter necessariamente um equipamento específico. É o que está se utilizando hoje nas formas, nos meios de pagamento, né? Quando o cara quer utilizar um cartão de crédito sem passar ele na máquina, ele aproxima da máquina. É o mesmo sistema, o mesmo sistema. Então, tu tem uma onda eletromagnética, e a onda eletromagnética tem campo elétrico e campo magnético variáveis compondo ela, e quando esse campo magnético variável do leitor atinge o RFD, ele gera uma corrente induzida no RFD. E essa corrente induzida no processador gera um sinal. E isso permite a leitura que eu vou fazer no identificador dele, que pode ser um telefone celular. Então, na realidade, o que tu vai gerar lá é uma tensão e uma corrente induzidas que vão gerar a leitura no identificador. Esse desenho aqui é muito bom para tu enxergar o que ele está falando. Então, o funcionamento, o princípio de funcionamento é a letra C. Existe um campo magnético na onda de rádio que induz uma corrente induzida na bobina do RFD. Questão de número 132 do Enem 2018, primeira aplicação, mais uma questão de cálculo, né? Mas uma questão de o cara pelo menos já traz um pouco mais de cotidiano, que é a dúvida do carro flex. Vale mais a pena usar álcool ou vale mais a pena usar gasolina? O álcool que a gente chama nas bombas de etanol. Pessoal, a maioria das pessoas atua nesse momento da decisão no achômetro. E o que a questão faz é exatamente trabalhar uma situação precisa para que tu possa pegar. Olha, eu vou percorrer a mesma distância com gasolina e etanol. Eu vou gastar tantos litros de gasolina e tantos litros de etanol. Pegar o preço na bomba do posto e multiplicar. E aí tu vai ver qual delas vale mais a pena. Então isso não é no achômetro.
Ah, olha ali, a gasolina, o etanol está mais barato que a gasolina, vale mais a pena usar o etanol. Mas, de repente, o volume de etanol que tu precisa para andar a mesma distância do que tu usaria a gasolina, ele é muito maior. Isso multiplicado pelo preço dá um valor maior para o etanol. E isso muda de região para região do Brasil. O preço da gasolina, em função de frete, o preço do etanol também, ele é muito variável nas diferentes regiões do Brasil, que é um país muito grande. Então a variação do preço é muito acentuada. Por isso que não existe uma regra do tipo, olha, hoje, assim como o cara dá o preço do dólar, do euro, do índice da bolsa, o cara diz, não, hoje vale a pena o etanol em relação à gasolina, porque existe uma variação de preço de região para região do Brasil. Então o que ele está dizendo é que o sujeito fez o mesmo percurso de ida e volta, olha que interessante, e na ida ele usou gasolina, 40 litros, tudo bem? Fez o mesmo percurso na volta com etanol. Para fazer o mesmo percurso, qual é o volume de etanol que ele usou? Para isso ele deu a densidade do etanol e da gasolina e deu o calor de combustão também dos dois. Eu estou supondo, consequentemente, uma vez que o percurso feito em ida e volta é o mesmo, que o consumo de energia tenha que ser o mesmo. E ali quando eu trabalho a minha quantidade de calor, eu faço o produto da capacidade térmica, que é aquele calor de combustão que ele deu, e da massa, que eu vou abrir como volume vezes massa específica, densidade, para poder trabalhar o que ele quer, o volume, que é a pergunta, e a densidade que ele deu na tabela. Então, como o consumo de energia é igual, porque a distância de ida e volta é a mesma, eu vou fazer uma igualdade do calor, da capacidade térmica, do volume e da densidade, tanto do etanol quanto da gasolina. Bom, o que eu sei? Que a capacidade calorífica é 6 e 10, etanol e gasolina. Eu sei que a densidade do etanol vai ser 0,8 e da gasolina 0,7. E que eu fui com 40 litros de gasolina. Eu tenho o volume de gasolina da ida. Quando eu isolo o volume de etanol, é aquilo que eu te falei antes. Eu usei 58 litros de etanol, ou seja, 18 litros a mais, para fazer o mesmo percurso que eu fiz com gasolina. Ah, então não vale a pena usar o etanol. Insisto, não sei. Tu que mora em Recife, Salvador, São Paulo, Cuiabá, Florianópolis, Porto Alegre, Oiapoque, Chuí, vai precisar olhar qual é o preço do etanol e da gasolina e multiplicar 40 litros de gasolina pelo preço da gasolina, 58 litros de etanol pelo preço do etanol. Aí tu veria financeiramente qual vale mais a pena. Mas para a resposta, que é só a pergunta ao volume de etanol utilizado, 58 litros na letra D de Dinamarca. Questão de número 133 do Enem 2018, primeira aplicação, está falando, na realidade, de daltonismo. Ele está falando, lá no texto, dos cones e dos bastonetes. Para ser mais exato, dos cones, que são os componentes da retina que vão identificar diferentes cores, vermelho, azul e verde. O vermelho, o azul e o verde compõem o famoso sistema de cores RGB, Red, Green e Blue. E da mistura deles, vermelho com verde surge um amarelo, vermelho com azul surge o magenta e azul com verde surge o ciano. Dos três, o branco. Então ele está trabalhando com esse RGB. E o que ele está dizendo é que para um indivíduo que tem uma visão tricromática, que enxerga normal, que não tem daltonismo, se ele incidir com uma luz na faixa da frequência dos 530, ele pega um pico de verde, que é aquela curvinha que está pontilhada, e cerca de 75% de vermelho, não pegando azul ali jamais. Quer dizer, não chegou luz azul no olho do cara. Chegou luz verde e luz vermelha. Ele vê um tom amarelado. Se ele incidir com 600, continua não chegando luz azul. Mas ele bota bem menos verde e continua com cerca de 75% de vermelho. Como ele bota uma predominância de vermelho em relação ao verde, ele veria um tom alaranjado. Então a pergunta dele é a seguinte: se numa visão o sujeito não tivesse o componente que identifica a luz verde, qual seria a cor que ele veria nas duas condições? E por isso que a resposta é a letra E.
Se o cara não tem na retina a identificação do verde, ele não vai identificar aquela curva pontilhada. Nas duas faixas, no 530 e no 600, vão estar batendo aqueles 75% de vermelho. Então ele vai ver a cor vermelha nas duas situações. Letra E de Espanha, muito boa questão. Das questões de física, uma das melhores questões do Enem 2018, primeira aplicação. Questão 135 do Enem 2018, primeira aplicação, é uma questão direta de conservação de energia mecânica, né? Um sistema conservativo, não é considerada a presença de força de atrito no sistema, e o projetista de uma fábrica de brinquedos quer construir um brinquedo que lance um cubo quando uma mola for comprimida. O que vai acontecer? Não há altura envolvida, não há energia potencial gravitacional, há uma mola comprimida, energia potencial elástica, que quando a mola distender, será convertida em energia cinética, lançando o cubo. Como o sistema é conservativo, toda a energia elástica armazenada na deformação da mola vai ser transformada em cinética no lançamento do cubo. Então eu vou igualar a elástica armazenada, o aluno tem que saber que é o kx ao quadrado sobre 2, com a cinética gerada no cubo. O aluno tem que saber que é o mv ao quadrado sobre 2. Aquele 2 do denominador é anulado, e se eu colocar uma raiz quadrada de cada lado, eu elimino o quadrado do v e do x, identificando que entre a velocidade e a deformação tem uma proporção direta. Então, se ele deseja que o cubo seja lançado com 4 vezes mais velocidade, ele precisa gerar na mola uma deformação também 4 vezes maior, que está na letra B de Brasil.